Galera, eu passei, graças a Deus, ao papiro contar, professor Giovanni. No primeiro vídeo que eu assisti, eu falei assim, nossa, é isso mesmo que eu estava procurando, essa dinâmica, esse jeito de falar, de explicar. E ajudaram bastante, todas as aulas no YouTube, cada vídeo enviado do professor Giovanni, cada áudio. E ele dá atenção para cada um. Isso foi importante, foi o diferencial desse curso. Vale a pena você fazer esse curso, né? No papiro contábil, um dia você domina o assunto, fixa na mente, tem a habilidade de fazer as questões e leva essa habilidade e confiança para a prova. Saudações, meus amigos papirões. Bem-vindo à nossa segunda aula da nossa missão Polícia Federal 2018. Seja muito bem-vindo a esse segundo encontro. E aí já fica um alerta, tá? Se você não assistiu a primeira aula, tá? Então para aqui o que você está fazendo. Volta lá na primeira aula. Porque se você assistir direto a aula 2, sem ir lá na aula 1, essa aula 2 vai ser uma aula nota 5, nota 6. Ela não vai alcançar o objetivo que ela, né, tem. E se você assiste a aula 1 e a aula 2, aí a aula 2 já começa a ter uma energia melhor. Ela tem um objetivo melhor, né? Ela alcança melhor o objetivo. E ela aí vai ser uma nota 9, 9,5. Só não vai ser uma nota 10 porque falta a aula 3 ainda. Elas se complementam. Então, por favor, volta na aula 1 caso você não tenha assistido. Se você assistiu a aula 1, então beleza. Vamos dar seguimento a essa missão. Hoje com um foco muito grande em resolução de questões, tá? Então, vamos para a tela. E mais uma vez o meu pedido agora nesse nosso segundo encontro, que é esse aqui, ó. A contabilidade vai exigir isso de você. Pequenas conquistas diárias, tá? Essa é a nossa missão, beleza? Nós vimos aí os aspectos conceituais na nossa primeira aula. Nesse segundo encontro, a gente vai precisar relembrar os elementos que nós usamos nas aulas anteriores. Nós falamos aí do conceito de ativo, falamos do conceito de passivo, falamos do conceito de patrimônio líquido, ou se não falamos, você já entende aí como um interesse residual dos ativos depois de deduzidos os passivos. A gente vai entender a existência das despesas e das receitas. Todos esses elementos aqui serão necessários para que a gente possa entender a equação patrimonial. Então, o que é o PL? O PL é o interesse residual dos ativos deduzidos os passivos. Isso aqui começa a dar uma clareza para entendermos a equação patrimonial, tá? Deduzidos os passivos. A parte de ativo e passivo a gente já conceituou na aula 1, muito claramente, muito detalhado, né? Foi uma aula bem objetiva em relação a isso aqui. E não vou falar de despesa e receita agora. Despesa e receita a gente vai falar com muita propriedade quando falar de DRE, mas bem mais para frente no nosso curso, tá? O que é a equação patrimonial na sua prova? A equação patrimonial, às vezes a banca traz como equação gráfica do patrimônio. A equação patrimonial, ela te proporciona a seguinte visão. Você tem o primeiro, esse desenho aqui você vai se apaixonar por ele agora, tá? É o balanço patrimonial. É um tópico do teu edital, ok? Um balanço patrimonial padrão vai dizer que de um lado você tem o ativo e do outro lado você tem o passivo. E que nessa mesma estrutura haverá o patrimônio líquido, o PL, tá? A gente vai ficar apelidando ele sempre de PL, o patrimônio líquido. E que o total que você tem do lado do ativo, aqui você tem o total do ativo e aqui você vai ter o total do passivo mais PL. Vou tentar colocar minha imagem para esse canto aqui, para a gente explorar ao máximo as suas anotações. Então, o passivo mais o PL você tem aqui. Então, o total do ativo
Quando você tem a palavra balanço, não dá a ideia de que deve haver um equilíbrio? Então aqui, ó, enxergue essa necessidade. Deve haver um equilíbrio. Se o total do ativo for 100, o passivo mais o PL obrigatoriamente terão que, o total encontrado tem que ser 100, beleza? Então, ativo igual passivo mais o PL. Essa vai ser a tua equação patrimonial. A tua equação patrimonial vai dizer que o total do ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Beleza? Então, eu vou desmembrar para você aqui as potenciais anotações da sua prova, tá? Olha só, você pode ter isso que eu já escrevi, mas vou escrever de novo. O ativo igual o passivo mais o patrimônio líquido. Você pode ter também o seguinte, que o PL, você vai isolando, ó, o PL é igual o ativo menos o passivo. Percebeu que é só um desmembrar da mesma fórmula? Isolei o PL passando o passivo para o outro lado da igualdade. Aí o PL vai ficar igual ao ativo menos o passivo. Só nos falta agora isolar o passivo, né? Isolando o passivo, você terá então que o passivo é igual, vamos lá, o passivo vai ser igual o ativo, é isso? Menos o PL. Correto? Tudo certinho aqui. Então, essas três aqui na verdade, a mesma fórmula. Você não tem que decorar 3 fórmulas, tá? Você viu aqui uma única fórmula. Essa única fórmula eu desmembrei aí para você perceber. Primeiro isolei o ativo, depois isolamos só o passivo e depois isolamos só o PL, tá? Então, você tem 3 fórmulas distintas que falam da mesma coisa, a mesma ideia, tá? Uma outra maneira que a banca às vezes usa de dizer que há uma equação patrimonial é dizer que as aplicações de recurso, elas são igual às origens. Aplicações de recursos, naturalmente, será igual às origens. O lado do ativo é o lado que você terá a aplicação dos recursos, enquanto o lado do passivo você tem as origens de recursos. Beleza? Bem clarinho para você, bem tranquilo para você entender passo a passo aqui. Pensa assim, ó, imagine que você tenha 2 sócios, ok? São 2 sócios aqui e esses 2 sócios vão dar vida a uma empresa. Então, olha só. Você vai perceber que pelo conceito de um dos princípios contábeis, a gente vai trabalhar isso nas aulas, né, durante o curso, chama-se princípio da entidade. No princípio da entidade diz que o patrimônio que pertence aos sócios não poderá ser confundido com o patrimônio pertencente a uma empresa. Por exemplo, se você tem 2 sócios, essa pessoa tem o CPF 1 e essa outra pessoa tem o CPF número 2. Dívidas que são da pessoa 2 não são dívidas da pessoa 1, são pessoas distintas. Quando essas 2 pessoas se unem, né, elas vão dar vida a uma nova entidade, que é uma pessoa jurídica. Então, essa pessoa jurídica não terá um CPF, ela será uma pessoa jurídica, então CNPJ. Então, os recursos dos sócios serão a origem, né, o patrimônio líquido da entidade, serão origens do capital que é próprio da entidade. Então, você terá aqui um sinônimo de patrimônio líquido, o capital próprio dessa nova pessoa. E essa nova pessoa que outrora não existia, quando você enxerga um aumento de recursos no patrimônio líquido da entidade, percebe-se que a entrada de um capital próprio aumenta a origem dos recursos. E o aumento dessa origem faz com que a existência do CNPJ dê vida a essa
nova pessoa que até então nem existia. Olha só como agora é uma nova pessoa, né? Você consegue ver ela de braços abertos aí agora. Antes ela não existia e agora ela existe. Ou seja, ter o patrimônio líquido aumentado para a entidade gera uma origem de recursos que serão aplicados no ativo futuramente. Beleza? Isso só para a gente entender a dinâmica do que é origem, do que é aplicação. As origens são os passivos. Imagina assim, passivos não é sempre negativo para você, tá? Pensa assim, ó, eu não posso pensar, a empresa incorreu no passivo e isso vai gerar prejuízo para ela. Isso é um absurdo pensar nisso. Não é assim que você deve pensar. Pensa sempre assim, ó. Uma empresa pode normalmente entrar numa obrigação, criando um passivo, porque fez um empréstimo que vai aumentar o seu ativo. Veja que a riqueza da entidade não é a existência de ativos, e sim o patrimônio líquido dessa entidade. Repetindo para ficar tudo muito claro aqui, ó. Uma empresa que tenha um ativo total de 100 pode ter um passivo de 100. Se o ativo é 100 e o passivo é 100, o patrimônio líquido dela é 0, o que significa que a riqueza dessa entidade é 0, tá ok? Então a riqueza líquida da empresa é 0, mesmo o total do passivo mais PL sendo 0. Sendo 100, desculpa. 100 no ativo menos o passivo é igual a 0. Então você vai ter que o PL é 0. E o que é o PL? É o patrimônio líquido da entidade. Então eu vou colocar aqui, vou aproveitar para citar os potenciais sinônimos da entidade, tá? Que é assim, aqui no passivo, a banca pode se referir ao passivo como um passivo chamado de exigível, ok? Passivo exigível é tudo que estão exigindo de você. Portanto, eu posso ter um exigível de curto prazo, e se for curto prazo, nós vamos chamar isso de passivo circulante, e ele pode ser um passivo exigível de longo prazo, o exigível chamado de não circulante. Ok? O passivo não circulante é o exigível de longo prazo, tá? Então, exigível pode ser de curto prazo, que é o circulante, ou não circulante, que seria o exigível de longo prazo. Tranquilo até aqui? Portanto, há uma dinâmica de que eu posso apelidar, então tem que lembrar disso, o patrimônio líquido pode ser apelidado também de passivo não exigível. Beleza? Nas questões eu vou trabalhar muito essa frase para você. O capital próprio é um sinônimo de patrimônio líquido. Então, o capital próprio não é ativo, não. Isso vai estar muito errado, tá? Então, você está vendo o lado do passivo como origem de recurso. As origens estão no passivo e no patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido também é origem de recurso. Vou escrever aqui no cantinho também. Origens de recursos. E o PL é origem de recurso que é próprio. É um capital próprio da entidade. Enquanto o passivo é uma origem do capital de terceiros. Portanto, o passivo também pode ser chamado de capital de terceiros. O nome mais interessante que eu já vi foi um capital alheio. Qual que é o capital alheio? É o passivo. O capital de terceiros é o passivo. Beleza? Então, o passivo é o capital de terceiros, é o passivo exigível. E tem que lembrar, o passivo pode ser exigível e não exigível. Quando exigível, ele vai estar falando desses dois aqui, ó, o circulante e o não circulante. Quando você tem o circulante e não circulante, você tem um passivo exigível. Quando você tem o patrimônio líquido, ele vai ser o passivo não exigível. Fácil ou fácil pra caramba esse troço? É muito fácil, né? Beleza. Aqui no ativo, vamos transformar essa aula até numa aula agora de... Era só uma finalidade, agora está avançando, tá? Que é
o fato de que o ativo ele se divide em ativo circulante e também um outro grupo chamado de ativo não circulante. E esse não circulante se divide em 4 subgrupos. O chamado realizável a longo prazo, beleza? Realizável a longo prazo, copia isso, realizável a longo prazo. Os investimentos, o imobilizado e o intangível. A gente vai trabalhando isso com o tempo, tá? Vai trabalhar cada um desses grupos. Realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e nessa ordem, porque a Lei 6404, e você já pode fazer essa anotação, quero fazer leitura de lei seca, né? Faz a leitura da 6404 de 76, mas não começa a ler do artigo 1 não, tá? Começa no 175, ok? Vai do 175, foca e tenta chegar até o 205 numa leitura bacana. Tá o foco da tua prova, tá entre os artigos 175 ao 205, beleza? Lei 6404/76, o artigo 175 ao 205. Lá você vai ver a divisão do ativo e diz que o ativo é organizado em ordem decrescente do grau de liquidez. Decrescente porque quanto maior a liquidez, mais lá em cima no teu balanço você vai encontrar o item, tá? Giovanni, peraí, o que eu tenho que fazer aqui? De imediato, eu só queria que você visse o que é. Nós vamos entender que a nossa missão agora não é entender todo o balanço patrimonial. O balanço patrimonial está no tópico da tua prova como o principal, balanço e DRE. É lá que está o campeão de prova. Só que só vai dar para entender o balanço patrimonial, nós já vimos aqui o balanço, se eu entender claramente a equação básica do patrimônio. Tá beleza? Então a nossa equação básica do patrimônio vai exigir que eu entenda o seguinte, ó. Pensa como um gráfico, tá? O total que você encontrar no ativo tem que ser igual ao total do passivo mais o PL. Tá claro isso? O total do ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Então agora que você já entendeu um pouco, já deu para entender essa dinâmica geral, eu já começo a ingressar nas questões e conforme as questões forem aparecendo aqui, a gente vai avançando. De imediato eu quero que você diga que você está entendendo esse troço, tá? E se você está entendendo, beleza. Não está entendendo? Vai avançando, atravancando, porque a ideia é que você consiga entender esse troço. Não é algo de outro mundo, não. Na aula passada a gente deu bom dia à contabilidade. Hoje a gente já está falando bom dia, tudo bem? Como é que você está? Né? É uma pessoa que a gente está conhecendo. Então, a primeira questão diz o seguinte. De acordo com a 6404/76, o CPC, e com a deliberação da comissão, julgue o item. O ativo é o conjunto de bens e direitos. Até aqui tá lindão, né? Ó, bens e direitos. Os bens e direitos, a gente chama isso de ativo. Que poesia, tá lindo. Que resultam de eventos passados. Excelente, porque ativo é um recurso, lembra disso? É um recurso controlado pela entidade. Resultado sempre de eventos passados, tem que ser de eventos passados. E que possam proporcionar a capacidade de gerar um benefício econômico futuro. O ativo só é ativo se ele tiver essa capacidade de gerar o benefício futuro. Então, até aqui, bens, direitos, poesia. Vou usar aqui um marca-texto lindão. Ativo é recurso control. É um conjunto de bens e direitos que resulta de eventos passados e sobre os quais a entidade detém direitos de propriedade. Propriedade. Turma, a pergunta que não cala. Para ser ativo é necessário ser de propriedade, turma. É necessário ser de propriedade? Tá falando merda, tá falando merda. Você já percebeu que não, né? Não é necessário ser de propriedade. Giovanni, mas se eu tenho uma propriedade, é um ativo? Pode ser.
Se você tem propriedade de um veículo, ele será um ativo seu. Mas não é um requisito necessário para você a propriedade desse item. Basta que você tenha o controle. O que é o controle? É poder usufruir de todos os benefícios inerentes à propriedade e também aos riscos. Então, não é necessário ser de propriedade, portanto, gabarito errado. E estava começando bonitinho, né? Tava legal. Ativo é um conjunto de bens e direitos, resultam de eventos passados e sobre o qual a entidade detenha o controle, mesmo que não tenha propriedade, e que permitam obter benefícios econômicos. Aí estaria poesia, estaria lindão, mas estava algo muito errado, tá? Então, você tem o gabarito como errado. Beleza? Segunda questão. O benefício econômico futuro de um componente patrimonial, ele é o pressuposto primordial para que esse componente seja contabilizado como ativo. Ora, jamais eu terei um ativo que não proporciona um benefício econômico futuro. Então, o primordial é que o ativo tenha essa capacidade de gerar um benefício econômico futuro. Cuidado que esse econômico futuro, às vezes, vem escrito de uma outra forma. Ele diz que tem a capacidade de gerar um benefício econômico para mais de um exercício, que é um benefício econômico futuro. Tá certinho, tá perfeito. Mas lembra que não é necessário ser de propriedade. Basta que você tenha controle desse bem, né, ou desse direito. Beleza? Então, 2, o gabarito é certo, tá certinho. Ativo é recurso controlado pela entidade, resultado de eventos passados e que possam ter essa capacidade de gerar um benefício econômico futuro. Questão 3. Os direitos que tenham por objeto os bens corpóreos destinados aí à manutenção da atividade da companhia ou da empresa, ou ainda exercidos com essa finalidade, incluídos ou decorrentes de operações que transfiram à companhia o benefício, os riscos e controle desses bens, são classificados em qual? Aí vai acontecer o seguinte, ó, nós vimos o desenho do balanço patrimonial, vimos que ele divide em ativo circulante e em ativo não circulante, e que o não circulante ele é dividido em 4 subgrupos, né? Chamado de realizável a longo prazo, o investimento, esse ponto não tem aqui mesmo, o investimento, o imobilizado e o intangível. Então são 4 subgrupos. No grupo do realizável a longo prazo, você terá todos os recursos que ultrapassam o exercício social seguinte para que você possa, né, arrecadar, para que você possa receber. Então, realizável a longo prazo ultrapassa o exercício social seguinte. Se você está em 2018, né, 2018, e elabora um balanço patrimonial 2018, tudo aquilo que você tem a pagar ou receber será chamado de curto prazo, porque está no exercício social seguinte. Tudo que tiver em 2020 para frente ultrapassou o exercício social seguinte. Então, de 2020 para frente, a gente já começa a chamar isso de longo prazo. Fiz o balanço de 2018. Tudo que está no exercício social seguinte será curto prazo. Tudo que ultrapassa o exercício social seguinte vem para o longo prazo. Investimento são as participações permanentes em outras empresas. Você comprar 30%, 40%, 50% de uma outra empresa, ter uma participação permanente numa outra empresa. Acima de 20% já entende-se que é uma participação significativa. Imobilizado é o conceito, tá? Então vamos aprender com a questão, né? Faz aí, sublinha, gasta uns 12 litros de marca-texto, porque os direitos que tenham por objetos bens corpóreos, os bens e direitos, bens corpóreos destinados à manutenção da atividade da companhia. Então, se você tem um bem corpóreo destinado à manutenção da atividade da companhia ou da empresa, ou exercido com a finalidade, incluídos ou decorrente de uma operação
que tenha sido transferido à companhia, não a propriedade, mas os benefícios e os riscos e ainda o controle desses bens serão classificados no ativo imobilizado. Portanto, na questão 3, o gabarito letra E. Show! Gabarito E. Imobilizado. O intangível, fica alerta aí, porque no intangível você terá os bens incorpóreos. Imagina aí a marca de uma empresa, uma patente sobre uma criação, uma invenção. Então, no intangível você tem direitos autorais, direitos que não são corpóreos, são incorpóreos, tá ok? Sem substância física, que sejam separável, identificável, aquilo tudo que preenche os requisitos do CPC 04, que fala de ativo intangível. Beleza? Giovanni, o que é o ativo imobilizado? Tá aí, ó. Direitos que tenham por objeto de bem incorpóreo destinado à manutenção da atividade. E o intangível serão os incorpóreos também destinados à manutenção da atividade, mas que são incorpóreos, portanto, sem substância física. Beleza. Questão 4. O total de recursos controlados por uma entidade que sejam resultado de eventos passados, cujo prazo estimado para a realização possa ultrapassar o término do exercício seguinte. De novo, ficou mais claro agora a partir disso. Se um recurso ele está controlado pela entidade, beleza? Resultado de eventos passados está satisfazendo aquilo que chamamos de ativo. E o prazo estimado para realizar está ultrapassando o exercício seguinte. Você está em 2018, você tem 2019, tem 2020. Se elaboramos um balanço em 2018, tudo que está em 2019 nós vamos chamar isso de curto prazo. E tudo que ultrapassa 2019 vamos chamar isso de longo prazo. Então, o total de recurso que é controlado pela entidade de evento passado, cujo prazo estimado ultrapasse o término do exercício seguinte e dos quais espera que resultem em benefício econômico, ele vai ser classificado como capital social? Não como capital social. E nem ativo circulante, porque ativo circulante é o ativo de curto prazo. E nós estamos diante de um ativo de longo prazo. Portanto, gabarito letra C, né, turma? Letra C. Letra C. Letra C diz ativo não circulante. Exatamente no ativo não circulante, lá dentro do grupo realizável a longo prazo, que eu tenho a receber no longo prazo. Beleza? Fácil pra caramba, questão 4. Muito fácil, né? Beleza, muito fácil. Questão 5. Questão 5. Um passivo que é uma obrigação presente, resultado de eventos passados, ele é reconhecido como tal, mesmo não sendo provável que uma saída de recursos incorpore benefício econômico seja exigido para liquidar a obrigação. Na questão 5, nós temos um grande erro, está muito errada a questão 5. Por que tem um erro na questão 5? Porque a ideia de que um passivo existe é pela probabilidade existente de uma saída de recurso. Porque ele pode substituir essa palavra aqui, ó, provável, né? Ele pode dizer assim, ó, eu posso ter uma provável saída de recurso, uma possível saída de recursos e uma remota saída de recursos. E eu vou lembrar que um passivo só vai satisfazer as condições de passivo se ele disser que é uma provável saída de recurso. Possível saída de recurso dá a ideia de que não há passivos. E dá até a ideia de um novo conceito, de passivos contingentes, de que talvez haja uma saída de recurso, mas que não é provável, não há uma razoável certeza da realização. Quando eu digo é provável, eu estou dizendo que está muito próximo da realização, que é praticamente certa a realização. Então, um passivo é uma obrigação presente, de evento passado, e que tem que ser provável a saída de recurso. Então, coloca aí, hashtag, a tua aprovação é provável, possível, remota. Você coloca aí, hashtag provável, tá ok? Beleza? Até para eu interagir com você, vou anotar aqui o número do telefone, manda uma mensagem nesse WhatsApp aqui, ó.
9, aí 9, 8, 2, 22, 7, 4, 9, 4. Aí você já manda assim, ó, hashtag provável. Eu vou receber a mensagem, eu vou saber. Na hora que eu receber, eu vou saber que você está vendo essa parte do vídeo, entendeu? Manda agora, hashtag provável e bota aqui, ó, provável PF. Que você vai, eu vou entender, mano, é provável, você está focado. E eu, peraí que eu anotei o número errado, anotei o número errado, é esse outro aqui, ó. Putz, anotei o número errado. É 98839 6058, tá? É nesse número aqui, tá? Manda nesse número. Não manda no outro, manda nesse número aqui. 88396058, hashtag provável PF, beleza? Manda nesse número aqui, tu não vai mandar no outro não. Questão 6. Denominam-se passivos exigíveis tanto as obrigações classificadas até o término do exercício seguinte, quanto as que irão vencer após o término do exercício seguinte. Lembra que eu chamei isso aqui de passivo? Aí eu disse para você assim, olha, o passivo, ele pode ser o passivo circulante, o passivo não circulante e tem um grupo do patrimônio líquido. E aí você vai lembrar assim, o passivo circulante e não circulante, eles são chamados de passivos exigíveis. E não está errado dizer que o PL, ele é um passivo, só que chamado de passivo não exigível. Não está errada essa frase não, tá? O passivo circulante é o de curto prazo e o não circulante é aquele passivo de longo prazo. Então, ambos são exigíveis, tanto de curto quanto de longo prazo. Então, denomina-se um passivo exigível, tanto aquela obrigação que é até o término do exercício seguinte, esse até o término vamos chamar de curto prazo, tá certo? Então, tá certinho, curto prazo. Então, tanto de curto prazo quanto as que irão vencer após o término, portanto, de longo prazo. Na questão 6, nós temos o gabarito como certo. Tá corretinho. 6, certo. Entendendo tudo? Questão número 7. Segundo a teoria contábil, uma condição indispensável para que um item patrimonial, para que ele seja definido como um passivo, é indispensável. Você tem que lembrar. Moçada, o que é um passivo? Passivo vai tratar sempre de uma obrigação presente, que seja resultado de eventos passados. E que, para que a liquidação do passivo aconteça, ele exigirá, provavelmente, ele exigirá saída de recursos. Que recursos são esses? Recursos capazes de incorporar benefícios econômicos para a entidade. Então, o vencimento da obrigação, é necessário que o vencimento da obrigação se dê em uma data futura, previamente acordada entre as partes. Não, porque aqui nós vamos ter que lembrar da provisão. Existe um passivo chamado provisão. A provisão, ela é um passivo de datas ou de valores incertos. Se eu posso ter datas e valores incertos e ainda assim se chamar de passivo, desde que seja provável a saída de recurso. Então é necessário que o devedor saiba que possui uma dívida e o credor saiba que tem reconhecido direito? Olha, cuidado, pode ser que você tenha uma dívida que você nem tenha recebido ainda a duplicata, você não tenha recebido ainda um boleto, mas você está devendo. Então a dívida, ela é obrigação presente de evento passado. Se o valor da obrigação seja líquido e certo, novamente não, porque nós temos algo chamado provisão. O que vai exigir é que haja uma estimativa confiável do valor. Estimativa confiável não é a mesma coisa que líquido e certo, tá? Busca-se muito mais o fato de ser oportuno, de registrar informação no momento oportuno, muito mais em detrimento da precisão de 100% líquido e certo.
Busca-se uma informação confiável. Letra D, a obrigação existe no momento presente, então passivo é uma obrigação presente, de fruto de eventos passados. Ora, perfeito, letra D. Letra D, nosso gabarito. Passivo vai exigir que seja uma obrigação presente de evento passado. Top, perfeito. Questão 8. Na demonstração do PL aqui, de uma sociedade, o patrimônio líquido no início do ano era de 300 mil. Então, você vai pensar aqui que existe um balanço, mas que você só está preocupado com o patrimônio líquido. Circulante, não circulante, jogou para o lado. E aqui você tem o ativo. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ele disse que o PL, ele era 300 mil. Então, vamos colocar já. O PL estava 300 mil reais. Houve a integralização de capital. Olha, toda vez que ocorre a integralização do capital, isso causa um aumento no patrimônio líquido. Se ele dissesse que integralizou o capital usando reservas, você vai lembrar que, meu Deus, não estou entendendo. Reservas são contas de riqueza da entidade, que estão no PL. Capital social é o patrimônio líquido da entidade ainda. Dentro do patrimônio líquido você tem o capital social. Então ele integralizou, quer dizer que ele aumentou o patrimônio líquido, aumentando o total do ativo. Porque você vai perceber que haverá uma ligação, né, uma correspondência direta entre ativo e passivo. Olha, se eu aumento o meu passivo, vai aumentar o total do passivo e naturalmente tem que aumentar o total do ativo. Então, se aumenta o PL, vai aumentar o total do ativo. Se aumenta o passivo, vai diminuir o PL. Então, você vai perceber assim, ó, o passivo ele é inversamente ligado ao PL, enquanto o ativo e o passivo são diretamente ligados ao ativo. Passivo e PL, os dois, passivo e PL, são diretamente ligados ao ativo, porque se passivo e PL aumentar, o ativo também aumenta. Se o passivo aumenta, aí o PL já diminui, porque eles são inversamente ligados. Então, quando eu integralizo um capital, isso vai aumentar o total do meu PL. Portanto, 150 mil reais aumentado. Um lucro. O lucro a gente vai estudar quando falar de DRE. Na DRE você vai encontrar todas as despesas. Vamos ver o que é DRE? Demonstração do resultado do exercício. Lá você vai encontrar todas as despesas e todas as receitas. Ora, alguém terá lucro sempre que a receita for maior que a despesa. Se você tem receita maior que a despesa, vai sobrar receitas. Então, você vai ter um lucro. O lucro aumenta a riqueza da empresa e é encaminhado para o patrimônio líquido. Portanto, o lucro aumenta o patrimônio líquido da entidade. Portanto, somou 80 mil. Reservas é uma conta que está no patrimônio líquido da entidade. Reserva está lá no PL. E o lucro também a gente jogou para dentro do PL, quando fez isso aqui, ó. Jogou 80 mil para dentro do PL. E a regra vai dizer o seguinte, ó. Se eu joguei saldo no PL e ele estava no PL, você vai perceber que houve uma permuta entre os elementos. É como dizer para você o seguinte, ó. Acompanha comigo quão claro é isso aqui. Eu tenho 100 mil reais no caixa da empresa e eu resolvo comprar um veículo por 100 mil reais. Eu não tinha carro. Aí o total do ativo aqui está em 100 mil, porque está tudo em dinheiro, tudo no caixa. Aí eu resolvo comprar um veículo. Então significa que agora eu tenho um veículo de 100 mil reais e o meu caixa está zerado. Veja, eu fiquei mais pobre? Não, não ficou mais pobre. Você não ficou mais pobre, ninguém ficou mais pobre. O que houve foi uma redução na disponibilidade financeira, mas o total do meu ativo, que é o conjunto de bens e direitos aqui, ele continua o mesmo. Então, quando eu digo integralizou o capital, aí, pô, legal, vai aumentar o capital, mas usou reservas. Reservas já são contas do PL. É como tirar de uma conta de um grupo e colocar dentro do mesmo grupo. Não muda o total do grupo, o saldo continua o mesmo. Então, esse 80 aqui você vai ignorar para a questão. Aquisição de ações da própria companhia. Olha, você nunca ouviu falar disso, mas já anota.
essa conta aqui, ó, é uma conta chamada redutora do patrimônio líquido. Ela tá no PL, mas está com um saldo contrário ao grupo. Então ela diminui o grupo do PL. Ok? Ela tem uma natureza contrária. Quando a gente falar de conta, a gente vai trabalhar isso com muita clareza. Então você tem 450 mais 80, 530 menos 30. O total que você vai encontrar aqui, nessa conta, né? O total encontrado aqui é de 500 mil. Portanto, na questão 8, gabarito, na questão 8 é a letra B de bola. 9. As despesas configuram perdas nos benefícios econômicos de uma entidade. Perfeito. As despesas são perdas no benefício econômico de uma entidade, sob a forma de redução de ativos ou ainda acréscimo de passivos. Perfeito. Não estando relacionados à distribuição de recursos a sócios. Olha aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. 12 litros de marca-texto aqui, por favor. 12 litros de marca-texto. Beleza? Tá certinho. Questão 10. Receita. O que é uma receita? Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período observado no curso das atividades ordinárias de uma entidade, que resulta, aí, falou que a receita resulta no aumento ou na diminuição. Turma, receita só resulta no aumento e não na diminuição. Falou merda, tá errado. Questão 10, muito errado, muito errado. Ok? Beleza. Questão 11, aí vamos trabalhar agora a equação do patrimônio com mais firmeza ainda. Lembra que a equação do patrimônio pode ser graficamente representada assim, ó. Se o total que está aqui no ativo for 100 e o passivo for 20, o PL necessariamente é 80, porque o total do ativo deve ser igual ao total do passivo. Tem que dar assim, tem que ser nesse formato, ok? Então, baseado nisso, sabendo dessas informações, olha que questão pesada. Na equação onde diz que o ativo é igual ao passivo mais PL, certinho, passivo mais PL. O patrimônio líquido está diretamente relacionado ao ativo. Olha, se eu aumentar o PL com a integralização de capital, vai aumentar o ativo. Isso está certo, portanto, o gabarito já é a letra A. Já é a letra A. Letra B, o PL está diretamente relacionado ao passivo? Olha, o PL está inversamente relacionado ao passivo, porque se eu aumento o PL, pode ser vindo aqui de uma diminuição do passivo. Inversamente proporcional. Portanto, 11, gabarito A. Cuidado para não errar essa questão. Muito complexa essa questão aqui. Tem que ter muita atenção. 12. Se em uma empresa 50% dos ativos estão financiados por recursos de terceiros e 20% dos capitais totais são utilizados de terceiro de longo prazo, então nessa empresa a porcentagem do capital de curto prazo, eu já me perdi, pô. Calma. Don't cry. Não se desespere. Sem desespero. Muito tranquila essa questão. Quer dizer, não é tão tranquila não. Merece uma certa atenção. Muito cuidado. Vimos o desenho do balanço aqui. Ele está dizendo o seguinte, ó, se o ativo total, se uma empresa, 50% dos ativos totais, então vou colocar aqui, ó, aqui eu tenho 100%, ok? Se o ativo é 100%, então o passivo tem que ser igual a 100. Todo tem que estar igual, ativo e passivo. 50% dos ativos totais são financiados por recursos de terceiros. Então ele está afirmando para você o seguinte, que aqui, onde você tem recursos de terceiros, aqui eu tenho recurso de terceiros. Deixa eu tirar esse 3 daqui, você vai ver de onde vem esse 3. É para dizer que são recursos de terceiros. Enquanto o PL,
ele traz o recurso próprio. Aqui eu tenho passivos circulantes e passivos não circulantes. Para cá para baixo eu tenho PL. Continuando o esquema. 50% são financiados por recursos de terceiros. Então, o total de recursos de terceiros tem que ser 50%. E os outros 50% de recurso próprio. E 20% dos capitais totais utilizados são capitais de terceiro de longo prazo. Então, aqui no longo prazo tem 20%. Se 50% do capital está em terceiros, é 20%, então o passivo circulante representa 30%. Aí eu terei 30% no curto prazo, 20% no longo prazo e 50% no patrimônio líquido. Tranquilo? Tá tranquilo aí. Nessa empresa, a porcentagem do capital de curto prazo em relação ao capital de terceiros, olha só que questão. Está dizendo assim, ó, esse de curto prazo representa quantos por cento do total do capital de terceiro? Então, assim, ó, 30 representa quantos por cento de 50? E aí, quanto é que é? 30, se eu fizer 50%, vai dar 25. 5 é 10% de 50. Tá entendendo tudo que eu tô falando aqui? Então, 30 representa aqui, ó, 60%, né, turma? 60%. O 30% de 50, ó, é como se eu colocasse valores. Vamos colocar valores aqui, ó. O ativo é 100. Vou colocar só valores. Tudo virou valores agora. A gente tem que o recurso de terceiro é 50% do total do ativo. Então tá aqui, ó, 50, que é 30 mais 20. Aí ele quer dizer, esse 30 é quantos por cento do total do recurso de terceiro, que é 50? Divide 30 por 50, multiplica por 100, você vai perceber que vai dar 60%. Gabarito letra C, C de capeta, questão do cão. Realmente é uma questão de uma complexidade um pouquinho maior, não da contabilidade em si, né? Então a parte matemática, de raciocínio lógico aqui só, não é desesperador em relação à contabilidade não. Você tem que saber quem é o recurso de terceiro e quem é o recurso próprio, tá? Para desenrolar bem essa questão. 13. Em uma empresa que apresente 195 mil em passivos circulantes. Aí você vem aqui, ó. Passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido. Ok. Já temos que o passivo circulante é 195 mil. E uma composição de exigibilidade. Olha, exigibilidade é exigência, exigir obrigações. Portanto, exigibilidade passivo. Ele está dizendo que a composição é de 75%. Então, dizendo assim, ó, do total de 100% da dívida, 75% está no curto prazo. Aqui, ó. E os outros 25% estão aqui no longo prazo. Então, eu tenho que saber assim, 195 mil é 75% de um total que eu não sei. Então, na regrinha de 3, dá para fazer bem assim, ó. 195 mil. Ele é 75% de alguma coisa que eu não sei. Esse alguma coisa seria o 100%. Então, no nosso cálculo, pode ficar assim, ó. 75x igual 195. Era 195 mil, né? Eu vou adicionar 2 zeros aqui. Pronto. Agora eu já posso dividir, né? X, pego 75 e coloco aqui embaixo. Pronto, isolei. Quanto é, então? Como é que vai aqui? 19 milhões e 500 dividido por 75, né?
19 milhões e 500 dividido por 75. Pô, tu não vai poder usar a calculadora na tua prova. Então, vamos lá. 195 dividido por 75 vai dar 2, que vezes 75 vai dar 150. Diminuiu 150, achou 45, baixa o 0, 450 dividido por 75 vai dar 6. 6 vezes 75, 0. Ok. Baixa o 0, aí você começa, né? 260, e aí você tem 3 zeros aqui, ó, 260 mil. Pronto. 260 mil é o total, não é o não circulante. É o total. Está dizendo o seguinte, então. O total do meu passivo é 260 mil. Desses 260 mil, 195 está no curto prazo. Quanto que é 25% disso, então? Né? Então, 260 mil menos 195 mil. Agora eu usei a calculadora aqui para roubar. Estou roubando a informação. Achei 65 mil. 65 mil é o passivo não circulante. Pronto. Até aí, beleza. Vimos que o passivo circulante mais não circulante dá 260 mil. E ele continua. Entre as fontes essa origem aqui, ó. Fonte de recurso, a relação entre as fontes de recurso é igual a 1. Ele está dizendo assim, ó, se você pegar o recurso de terceiros e dividir pelo recurso próprio, o resultado é 1. É isso que ele está te falando. Então eu descobri que o meu PL vai ser igual também. Porque se eu pego a origem do recurso, que é recurso de terceiros, e divido por aqueles recursos que são recursos próprios, para dar 1. Então o meu PL, ele ficou superior a 244 e inferior a 265 mil. Portanto, 13, gabarito, letra A. Fácil pra caramba. Olha, realmente a questão talvez pegasse um pouquinho na parte da matemática aqui, né? Ó, 195 mil é 75% de alguma coisa, acontece alguma coisa. E aí pudesse travar, mas não é a contabilidade. Você não travou na contabilidade, não. Fica atento aí que você não está travando na contabilidade, não. Questão 14. Se ao final de determinado ano o ativo de uma empresa era 60 mil e o passivo era 200, então qual era o valor do patrimônio líquido? Então olha aqui, total do ativo era, se o total do ativo era 60 mil, então aqui 60 mil, e o passivo era 200, então o passivo aqui está 200. Lembra que aqui tem que ser igual? Ó, tem que dar 60 mil aqui embaixo. Como é que eu vou achar um PL então? PL vai ter que ficar negativo. 200 mil tira 140 mil. Ao tirar 140 mil, eu encontro 60 mil positivo. Portanto, o gabarito aqui, ó, 14, letra A. O 14A. Tranquilo? Facinho? Aqui, você vai perceber uma outra dica. Ó. Você vai agora olhar para o PL. Olhe para o PL. Ao olhar para o PL, pode acontecer o seguinte, ó. Você encontrar que o PL está igual a 0 ou que o PL ele está maior que 0 ou que o PL está menor que 0. Beleza? Tá claro isso? Se o PL estiver igual a 0, nós vamos dizer que isso vai trazer uma situação líquida. Escreve aí, situação líquida. A situação líquida, ela pode ser uma situação líquida igual a 0, né? Se for 0, nós vamos dizer que a situação líquida é uma situação líquida nula. Nula porque é 0, ou ainda chamada também de equilibrada. Situação líquida nula é o PL igual a 0. Se o PL estiver maior que 0, portanto está positivo, né? O PL maior que 0, você vai dizer que ela está situação líquida superavitária. Além de superavitária, vai dizer que é uma situação líquida positiva, ok?
Então, superavitária ou positiva. E se o PL estiver menor que 0, vamos chamar isso de situação líquida deficitária. Deficitária. Ou situação líquida negativa. Ou o apelido que é muito comum de ser usado, chamado de passivo a descoberto. Não entendi, pronto. Vai aparecer passivo a descoberto, você vai lembrar que um passivo a descoberto é quando o PL, aqui estava escrito errado, o PL é menor que 0. Se o PL for menor que 0, a situação líquida é deficitária, ela é nula. Estou separando aqui as nomenclaturas usadas. O passivo a descoberto seria assim, ó. Você tem 60 mil de ativo e tem 200 de passivo, você está devendo 200, só tem 60 para pagar. Então você tem um passivo de 140 que não foi coberto. Tipo um lençol curto, cobriu o rosto, apareceu os pés, cobriu os pés, apareceu a cabeça. Nessa ideia, tá? Então, situação líquida é olhar para o PL. Se o PL estiver acima de 0, positivo, superavitário. Se o PL estiver abaixo de 0, negativo, deficitário, passivo a descoberto. PL igual a 0, nula ou equilibrado. 15. Ao analisar a equação patrimonial de uma empresa, um técnico em contabilidade constatou que o valor total do passivo correspondia ao dobro do patrimônio líquido. Você tem que fazer assim, ó. Olhou o balanço. Você está falando aqui, total do ativo. E aqui eu tenho o passivo mais o patrimônio líquido. Então separa aqui, ó. Passivo e PL. Historinha bonita. Ao analisar a equação de uma empresa, um técnico constatou que o valor total do passivo era o dobro do PL. Então, o passivo é o dobro do PL, não tá? Tá ou não tá? É isso? Passivo é 100, que é o dobro do PL, que é 50. Show, criei o número e deu certinho. Então, aqui o meu passivo mais PL é 150. Portanto, o meu ativo é 150, porque passivo, lembra da nossa equação? Que o ativo é igual o passivo mais o PL. Bem facinho. Então, o total do ativo aqui, ele equivale a 3 vezes o total do patrimônio líquido. Portanto, na 15, gabarito letra A. 15, letra A. Ok? 14, 15, letra A. Tranquilo? Então, sabendo que conseguimos avançar com tantas questões, muito obrigado pela tua participação. Acho que a gente fez aí, acho que foram as 14 questões na aula 1, mais umas 15 questões agora, a gente está avançando. Quer mais questões? Lembra de participar aqui conosco, lembra que vai ter aula 3 liberada já amanhã. E aí a gente já abre, ainda essa semana, as inscrições para a nossa turma de acompanhamento para a Polícia Federal. Então fica atento na nossa aula 3. Na aula 3 a gente já vai dar as informações que você precisa saber para tomar a decisão de entrar para a nossa turma de acompanhamento e todos os bônus, garantias, tudo que você pode ganhar participando da nossa turma de acompanhamento para Polícia Federal 2018, com simulado, apostila em PDF, videoaula, exercícios, transmissões ao vivo, todo o acompanhamento necessário, principalmente com PDF de exercícios e PDF teórico com questões comentadas. Então, assim, vem papirar com a gente, o convite está feito, deixa o teu comentário aqui e, mais uma vez, peço aí, se você ainda não entrou em contato com a gente, manda uma mensagem no WhatsApp aqui, ó. Vou anotar de novo, 98839-6058, aí você manda pra gente, hashtag Polícia Federal, e a gente vai notificar você assim que a gente abrir as inscrições para a nossa turma de acompanhamento, que é um número limitado de pessoas, para a gente acompanhar, né? Acompanhar cada um de vocês rumo a esse projeto tão bacana. Um grande abraço para você e a gente se encontra na aula número 3. Valeu, um grande abraço, até mais.